A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje nós chegamos na lição de número 8 da classe dos juvenis, onde a gente vai compreender sobre a graça de Deus. Ah, se eu fosse você, eu não saía daí não, viu? Porque tem muita coisa boa de Deus para a gente aprender junto, para a glória do Senhor Jesus. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Pessoal, hoje nós chegamos na lição de número 8. A lição de número 8 da classe dos juvenis vai falar sobre a graça de Deus. Hoje a gente vai compreender a respeito da graça. Essa lição está uma benção. Nossa lição hoje é muito clara e é importante que a gente entenda isso junto. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Vou ficar muito feliz se você deixar aí também um likezinho, o seu joinha. Não se esqueça de deixar aí seu comentário. Isso me deixa feliz, me incentiva e, claro, nos ajuda a melhorar para poder sempre estar aqui contigo para a glória de Deus. Ah, gente, eu quero agradecer você que tem deixado seu comentário aí. Hoje nós chegamos na lição de número 8. Estamos entendendo sobre queda e redenção. E agora nós vamos entender sobre a graça. A graça de Deus é especial. A graça de Deus é maravilhosa. A graça demonstra o amor. A graça é o favor imerecido e a manutenção da obra criada. Eu não merecia, você não merecia, o seu aluno também não merecia. E é muito importante que ao iniciar a sua lição, inicie apresentando o texto bíblico da lição. Esse texto bíblico é aquele primeiro versículo que aparece aí na sua introdução. Logo após, não se esqueça de apresentar em sala de aula, isso aqui é importante, a leitura bíblica em classe. Isso porque a sua leitura vai te ajudar na ministração da sua aula com seus alunos. Ouça os seus alunos lendo esse texto com você. Ah, não se esqueça que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E é importante você ter em mente os 3 objetivos para você não fugir do assunto. Querido professor do juvenis, é importante você saber que a sua lição de hoje possui 4 pontos e que você possa explicar os 4 pontos da sua lição. Vou te dar uma dica. Inicialmente apresente o tema da lição. Logo após apresente ponto a ponto. E também lembre-se de utilizar isso em sala de aula para que o seu aluno possa aprender com você em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que a sua lição possui o sintetizando. Ele é uma espécie de resumo de tudo aquilo que a gente vai estudar hoje. E no sintetizando você vai perceber que é um pouco difícil a gente sistematizar sobre a graça. A gente entende que a graça é um dom de Deus. Mas iniciando a sua lição, leia o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ah, esse texto vale a pena ser lido em sala de aula. Nós vamos entender que a graça é dom de Deus, é um dom da salvação. Não vem de nós, mas é dada pelo próprio Deus. Isso significa que nós não merecíamos, mas Deus, em sua infinita graça, ofereceu esse perdão. Lembre-se que o homem caiu, que o homem fracassou, que o homem se distanciou de Deus. Eu e você, nós herdamos esse distanciamento, nós herdamos esse fracasso, nós herdamos o pecado. Mas a partir do momento em que Deus nos amou, Ele enviou a sua graça para resgatar o homem, resgatar a mim, você e o seu aluno da Escola Bíblica Dominical. E esse resgate é por intermédio de Cristo, o sacrifício perfeito. A aula vai começar, querido professor, e é muito legal você dividir a sua turma em grupos. Ou você pode fazer, por exemplo, um semicírculo em forma de U. E leve para a sala de aula algumas perguntas que a própria lição vai te orientar a realizar. Por exemplo, em um pedaço de papel dobrado, você deixa aí para sortear em um potinho, coloque várias perguntas ali a respeito da graça. A primeira pergunta é: o que é graça? A segunda pergunta é: desde quando a graça existe? A terceira pergunta: onde posso encontrar a graça? A graça de Deus e a justiça são a mesma coisa? Isso tudo em um papel. Existe a diferença entre a graça e a misericórdia? Coloque tudo isso em um potinho dobrado e sorteie com seus alunos justamente antes de você iniciar a sua ministração. Vai ser uma bênção você começar com isso.
O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto. A graça de Deus. Ele tem 3 subtópicos. Ele vai definir o que é graça e a gente vai compreender à luz desse assunto, à luz dessa ministração. O primeiro subtópico fala o que é graça de Deus. Inicialmente, você vai explicar para os seus alunos que a graça de Deus é o favor imerecido e a manutenção da obra criada. E por que necessitamos da graça? Você vai ler o texto de Tiago, capítulo 4:4. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos distantes do Senhor. Nós caminhávamos para o pecado. Nós éramos maus. E entenda que mesmo sendo maus, Deus nos ofertou a sua misericórdia. Deus nos ofertou a sua graça. Leia o texto de Atos capítulo 17, versículo 28. E por causa de Deus, nós fomos criados, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que apesar de tudo isso, o homem pecou e se afastou de Deus. Ou seja, eu, você e seu aluno, possuímos a tendência natural de pecarmos, de nos afastarmos de Deus, de nos distanciarmos do Senhor. Mas Deus, em sua misericórdia, sabendo disso, procurou um método através da graça, que nós já estamos explicando para você, de nos aproximar, de nos ensinar a buscar a presença dele. Vamos para o segundo subtópico da nossa lição. Do ponto número 1, vai tratar sobre o seguinte assunto: a graça versus a misericórdia. Será que a graça é a mesma coisa de misericórdia da antiga aliança? Será que a misericórdia é a mesma coisa da graça da nova aliança? Há uma pequena diferença entre graça e misericórdia, apesar que as duas andam de mãos dadas. Vamos explicar primeiro a misericórdia. A misericórdia é manifestada por Deus quando Deus não nos trata como nós merecemos. Nós somos pecadores, nós merecemos a condenação, nós merecemos a destruição, nós merecemos literalmente o juízo de Deus. Mas a misericórdia é quando Deus não nos trata como nós merecemos. Uma dica para você entender misericórdia. Um filho desobedeceu o pai, fez uma coisa terrível. Então o pai lhe disse que lhe daria 10 chineladas ou chibatadas se ele desobedecesse mais uma vez. E ele desobedeceu mais uma vez. Mas no dia do castigo, o pai só deu 5 chineladas. E o filho então perguntou: o Senhor não tinha me prometido que eu iria receber 10, chorando em lágrimas? Então o pai lhe disse: estou lhe ensinando com isso o que é misericórdia. Só vou lhe dar 5 chineladas, para você entender que você merecia 10, mas como seu pai lhe deu 5. Mais tarde, o próprio pai, colocando o seu filho de castigo, retirou ele naquele mesmo dia e levou o seu filho para tomar um sorvete. Então seu filho lhe pergunta: mas eu não estou de castigo? Sim, você está de castigo, mas eu estou lhe mostrando com isso o que significa graça. Aquela atitude daquele pai ensinou para sempre na vida daquele filho, daquele aluno em si, que o pai aprende com o filho aprende com o pai, que ele deveria exercer a graça e misericórdia. E a graça é quando Deus nos trata como nós não merecemos. Eu não merecia a salvação. Aquele garotinho, por exemplo, estava de castigo, não merecia o sorvete. E o pai lhe levou, mesmo no castigo, para receber aquele momento de refrigério. Aqui nós estamos compreendendo sobre esse método de graça e misericórdia. Misericórdia e graça. Vamos para o terceiro subtópico do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a graça versus a justiça. A graça, na realidade, é o antídoto criado pela justiça de Deus. É o remédio que a justiça de Deus providenciou para a nossa salvação. Pelas leis humanas, nós sabemos que ninguém pode cumprir uma pena pelas transgressões de outra pessoa. Mas pela justiça divina, pela justiça de Deus, Cristo cumpre a pena no meu e no seu lugar. Cristo cumpre o castigo. Cristo cumpre o sacrifício. Cristo, então, cumpriu todas as regras da justiça divina em nosso lugar. E cumprindo as regras da justiça divina, nos aproximou de Deus. Nos deu esse relacionamento com o Senhor.
Nós que éramos afastados e pecadores, através de Cristo, da sombra do Senhor, do sangue de Cristo, somos aproximados ao Deus vivo. Leia o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Finalizando o ponto número 1, não se esqueça da ação do tópico de número 1. E aqui você vai fazer uma dinâmica com o seu aluno. Pergunte para ele se ele identifica ao seu redor a graça de Deus. E claro, você vai explicar para ele que nós podemos identificar a graça de Deus ao nosso redor em tudo que nós fazemos. Se estamos vivos é por causa da graça, se somos perdoados é por causa da graça, se estamos na igreja é por causa da graça. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos para o ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o alcance da graça. Nesse ponto nós só temos 2 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a graça comum. O que é a graça comum? Mateus capítulo 5, versículo 45. Peça aos seus alunos para ler esse versículo. A graça comum é estabelecida por Deus e exercitada por nós. Nós deveríamos amar os nossos inimigos. Isso é um aspecto da graça relacionado em nossa vida. Atos capítulo 14, versículo 17, Paulo diz que sem nenhum merecimento Deus encheu o nosso coração de alegria e encheu da sua presença. Isso é graça. E isso quer dizer que nós éramos inimigos de Deus e Ele nos enche de alegria através do seu perdão. O Deus vivo nos proporcionou a salvação através de Cristo. E nós precisamos, como cristãos, exercer a graça, até mesmo com os nossos inimigos, com amor, com atitudes cristãs. Isso é papel que Cristo nos ensina à luz da sua palavra. O segundo subtópico fala sobre o seguinte assunto. João capítulo 1, versículo 12, diz que a graça é o favor imerecido e a manutenção da obra criada. Foi um favor de Deus. Nós não tínhamos condições, mas por causa de Deus, em Cristo Jesus, nós somos alcançados pela graça. Nós não merecíamos, mas Deus, em Cristo Jesus, decidiu que nós pudéssemos estar com eles em nome do Senhor e merecêssemos a graça. E através da graça, capítulo 6 de Romanos, versículo 3 ao 5, nós morremos para esse mundo e como nosso Redentor, nós somos salvos e podemos ressuscitar para uma nova vida. É o nascer de novo, uma transformação. Isso significa que mesmo que a pessoa tenha cometido várias transgressões, por exemplo, tenha matado alguém, tenha roubado, feito coisas terríveis, por intermédio da graça, essa pessoa é perdoada, ela se arrepende, ela aceita Cristo. E agora ela passa a ser uma nova criatura. Ela não pratica mais aquilo que fazia, não usa drogas, não faz mais aquilo que irrita a sociedade, aquilo que vem trazer prejuízo para o outro, não faz nenhum mal a ninguém. Agora ela procura viver para Cristo. Isso é graça. Viver para Cristo por quê? Porque Cristo lhe dá uma oportunidade de nova vida. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz que através de Cristo, através da graça, Deus nos dá uma nova oportunidade de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Não se esqueça de apresentar a ação do tópico de número 2 da nossa lição para os seus alunos. Apresente de forma precisa a diferença entre graça comum, que é estabelecida comigo e com você, com os meus inimigos, e graça especial. É o perdão que Deus lhe dá para que você possa se tornar uma nova criatura. Ele dá a qualquer um que decidir buscar a sua presença. O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre o seguinte argumento. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que possuímos aí 2 subtópicos. Os grandes dilemas. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto. Provérbios 17:15, a Bíblia diz que Deus odeia o fato de um inocente ser declarado culpado. Então, como Deus, através da sua justiça, pode perdoar o pecador, colocando o seu Filho, Cristo, como um inocente, sendo culpado no lugar do pecador? Essa é uma grande contradição. A própria Bíblia diz que Deus é justo. E o próprio Deus, no plano da salvação, precisava estabelecer esses limites e satisfazer a sua justiça. E como ele estabelece esses limites? Ele envia o seu Filho em sacrifício no local exato, no momento exato, na hora certa, para poder tomar o nosso lugar. E nesse sacrifício, através dele, por intermédio dele,
pudesse satisfazer a sua justiça, satisfazer a ira implacável do Senhor. Satisfazendo essa justiça, Deus, por intermédio da sua graça em Cristo, agora resgata aqueles que estão perdidos, que somos nós. E esse resgate é estabelecido para Deus, ou seja, em Cristo, sendo justo, nós somos comprados para Deus e somos retomados para o Senhor. Quem além de Deus poderia suportar a sua ira, a não ser Ele mesmo? Ele providencia um método. Ele, em graça, nos resgata. Isso aqui é literalmente um método que Deus realiza para o nosso perdão. Isaías capítulo 53, 10. Não se esqueça de ler esse versículo. Um questionamento surge, esse é o segundo subtópico do ponto número 3. Como o sacrifício de um homem na cruz do Calvário poderia satisfazer a justiça de Deus e perdoar toda a humanidade? Primeiro, a gente entende pelas Escrituras que o sacrifício que foi estabelecido na cruz teria que ser um sacrifício perfeito, através de alguém que fosse puro, através de alguém que fosse digno. E Cristo é essa pessoa. Esse sacrifício estabeleceria uma nova aliança, um novo período, uma nova oportunidade de voltarmos o nosso coração para Deus. Essa nova aliança é estabelecida por Cristo no Calvário. Sendo estabelecida por Cristo no Calvário, essa nova aliança nos aproxima de Deus. Essa nova aliança passa a ser perfeita, estabelecida pelo Senhor e cumprindo também todo o propósito e projeto de Deus. João capítulo 19, versículo 30. Não se esqueça de apresentar para os seus alunos a ação do tópico 3. Na ação do tópico 3, você vai perceber que a graça de Deus é um escândalo. Um escândalo por quê? Porque ela vai na contramão. Ela literalmente é diferente de todo o método de perdão que nós já observamos. Foi Deus que escolheu. Ele estabeleceu a graça e precisamos explicar isso para os nossos alunos. O quarto ponto da nossa lição possui 2 subtópicos que vai tratar sobre o seguinte assunto: vivendo o tempo da graça. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Efésios capítulo 2, versículo 9. A graça de Deus só pode ser encontrada no cristianismo. Somente o cristianismo prega a graça, o perdão total e incondicional para aquele que errou. Nós estamos vivendo em um período em que Deus nos dá a oportunidade de pregarmos esse reino, pregarmos a graça de Deus, pregarmos essa oportunidade. Eu sou fruto da graça, eu experimentei a graça. Você precisa perguntar para os seus alunos se eles têm experimentado isso também. O segundo subtópico do ponto número 4 é uma pergunta: desde quando a graça existe? E aqui nós vamos entender que a graça é plano da salvação. Ela não é plano B. Desde quando Deus estabeleceu toda a criação, a graça já existia. Deus já sabia que tinha que utilizar esse método para o perdão de todos os homens. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Lê esse texto com seus alunos. E o último subtópico de número 3, do ponto número 4, trata sobre o seguinte assunto. E agora, como viveremos? Nós viveremos para exaltar ao Senhor. Nós viveremos para glorificar a Deus com as nossas vidas, aceitando a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e valorizando a graça, esse sacrifício, essa oportunidade que Deus nos dá através de Cristo. E a graça de Deus acaba nos fazendo odiar o pecado, nos afastarmos daquilo que não agrada a Deus, mas vivermos para o Deus vivo. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Até semana que vem com mais uma videoaula aqui na classe dos juvenis. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estou comentando a classe dos adultos, dos jovens e dos juvenis também. Gente, a paz do Senhor e tchau, tchau.